O programa da TV Conté deste mês abordou a Comissão da Verdade. Confira. A Presidência da República divulgou, no dia 10 de maio, os 7 integrantes escolhidos pela presidente Dilma Rousseff para compor a Comissão da Verdade. No dia 16 do mesmo mês, Gilson Dipp, José Carlos Dias, Rosa Maria Cardoso da Cunha, Cláudio Fonteles, Paulo Sérgio Pinheiro, Maria Rita Kel e José Paulo Cavalcante Filho deram início aos trabalhos. 27 anos após o fim da ditadura militar, que durou de 64 a 85, os brasileiros poderão efetivar finalmente o direito à memória e à verdade. Senhora, meça suas palavras, senão será presa por desacato a este tribunal! Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho! O governo quer trazer à luz uma parte da história ainda desconhecida, para que manchas como essas nunca mais voltem a acontecer no Brasil. A verdade não desaparece quando é eliminada a opinião dos que divergem. A verdade não mereceria este nome se morresse quando censurada. A verdade, de fato, não morre por ter sido escondida. Nas sombras, somos todos privados da verdade, mas não é justo que continuemos apartados dela à luz do dia. Embora saibamos que regimes de exceção sobrevivem pela interdição da verdade, temos o direito de esperar que, sob a democracia, a verdade, a memória e a história venham à superfície e se tornem conhecidas, sobretudo para as novas e as futuras gerações. Outros países da América Latina instalaram comissões semelhantes e chegaram a punir torturadores e até mesmo ex-presidentes. No Brasil, por causa da Lei da Anistia, criada em 79, a Comissão da Verdade não prevê julgamentos, nem processos, muito menos punições. Faz-se barbaridades e depois põe uma pedra em cima, decreta-se uma anistia, põe uma pedra em cima e as pessoas que fizeram essas barbaridades continuam circulando com poder, com certa pregação de que aquilo foi correto. Não, resolveu falar? O que é que você quer que eu fale? Doutor. Me chama de doutor Barreto, a gente vai se entender melhor. Ah, que colchão, meu amigo, que colchão. Mais respeito com a minha mulher. Ali baixo. Fale do Rezende. Eu não sei quem é Rezende. Ai! Eu não sei quem é Rezende, doutor Barreto. Eu não sei quem é Rezende. Doutor Barreto, eu não sei. Ai! Ai, esse cara é um ladrão, é um terrorista, um sei lá o quê. E eu paro aqui no lugar dele. O que vocês querem que eu diga? Que eu sou ele? Que eu saiba das coisas que estavam na cabeça dele? O principal expoente político, econômico da região passou por um processo tão duro, ou mais duro até do que muitos países da América Latina, no entanto, ainda resistia em começar esse processo de recontar a história. Não mais sobre a ótica dos vencedores, como se diz, mas pela ótica da verdade. Fatos que poderiam parecer corriqueiros, há 30 anos atrás você vai ver que era uma ação dirigida ou pelo Serviço de Espionagem, ou mesmo pela Fiesp, que contribuiu muito para essas ações, criando as listas negras, pegando os trabalhadores líderes grevistas, ou seja. Então esse é um momento muito importante. Antes de começar os trabalhos, definir qual vai ser o cronograma de trabalho, onde ela vai chegar. Então esse é um momento delicado da comissão. Os militares foram instrumentos de um segmento conservador, retrógrado da nossa sociedade, onde havia empresários, havia religiosos, havia gente da sociedade civil que trabalhou para
golpear a democracia e instalar a ditadura, que ajudou a sustentar a ditadura. Em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil a fazer uma investigação penal pela detenção, desaparecimento e tortura de 70 pessoas. A condenação do Brasil deu um impulso ao Grupo de Trabalho Justiça de Transição para apurar os crimes cometidos na ditadura. Segundo eles, a lei da anistia não pode contemplar casos de desaparecimentos. Se o corpo de um desaparecido político não foi localizado, o caso pode ser classificado como sequestro qualificado e crime permanente. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vários estados e municípios instalaram comissões locais da verdade, que já estão em funcionamento, para contribuir com as investigações. Cada município, onde houver algum fato, onde houver alguma justificativa, vai ter a tendência a criar também a sua comissão. Os centros de tortura como o BAN, o DOI-CODE, o próprio centro do Exército se sediava muito aqui em São Paulo. Então, por aqui foi o laboratório também, né, dessa repressão em nível nacional e até internacional, porque o Brasil depois ensinou para os argentinos como torturar, exportou técnicas de tortura. Aqui nós temos, por exemplo, o cemitério clandestino lá em Perus, né, que já foi descoberto, já foi achado ossado. Isso tem que ser parte da nossa história, com o intuito de que não mais se repita e que ninguém fique pairando acima da lei, porque isso continua fazendo mal aos brasileiros até hoje. Apesar da lei da anistia, desde 2001, milhares de brasileiros perseguidos pelo regime ou seus familiares tiveram a oportunidade de contestar as versões oficiais dos militares. Já foram apreciados pouco mais de 60 mil requerimentos. Um terço dos casos foi indeferido por ausência de comprovação. Em outro terço, foi deferido apenas o âmbito moral, com pedido de desculpas do Estado. Já no outro terço, além da reparação moral, houve também reparação econômica. Um exemplo é o caso da família de João Batista Drummond, dirigente do PCdoB, morto na chacina da Lapa em 1976. A viúva e as duas filhas de Drummond conseguiram uma retificação de óbito, onde se lê, falecido no dia 16 de dezembro de 1976, na Avenida 9 de Julho, com Rua Paim, retificou para a morte decorrente de torturas físicas. O regime acusava o líder comunista de ter morrido em troca de tiros com agentes. Recentemente, a Comissão da Anistia aprovou também indenização ao pai do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Anivaldo Pereira Padilha foi preso em 1970 e exilado em 71, sem poder se despedir da mulher, que estava grávida. A cidade de São Paulo já fez parte da sua lição. Em 1990, a prefeita de então, Luiz Erundina, mandou abrir uma vala em Perus, no cemitério de Perus, na zona noroeste de São Paulo, e essa vala era destinada a indigentes. E sempre se soube que entre esses indigentes estavam ativistas políticos. E essa atitude corajosa da prefeita de então, Luiz Erundina de Souza, fez com que a Câmara Municipal também fizesse uma CPI. E eu digo que reflexos dessa CPI ainda se fazem sentir até hoje. Por exemplo, os ossos ainda estão guardados aqui no Araçá para que uma hora eles possam ser estudados de forma transparente, com todos os recursos possíveis na ciência, porque pode haver ainda entre aqueles ossos ali ossos de militantes políticos não identificados. Vale dizer que já foram identificados alguns no passado e a expectativa é que, se tiver algum, ainda se faça isso. A sociedade não aceita mais que haja segmentos da sociedade que não prestem conta à justiça, não prestem conta à sociedade, que ter opinião pode ter. Né? Agora, a questão é a seguinte, tenta impor a sua opinião. A Comissão da Verdade não irá trazer a vida dos desaparecidos políticos, mas ajudará a sociedade brasileira a prestar contas com sua história e fortalecer a democracia. A avaliação que nós chegamos hoje é que o Estado continua matando.
Hoje não são mais os ativistas políticos, mas são jovens que foram recrutados pelo narcotráfico, são jovens negros da periferia que não tiveram emprego. Quer dizer, o Estado continua cumprindo um papel duro. A nossa polícia hoje tem fortes denúncias de comprometimento dessa polícia com o narcotráfico, com o crime organizado, e esta comissão pode apontar para isso, porque são os mesmos agentes. O Brasil necessita de se defender. Agora, as Forças Armadas precisam estar dentro da lei, como tem Estado atualmente, né? Tem que estar dentro da lei, tem que ser um instrumento de defesa da nação, não pode ver o povo como seu inimigo. A CONTE apoia a participação popular em todas as esferas da sociedade, inclusive nas políticas públicas para a educação, nas salas de aula, estabelecimentos de ensino e nas demais práticas políticas.